A colheita da soja na região de Cascavel está em 70% de acordo com o último levantamento do DERAL. Houve atraso por conta das chuvas e da alta umidade. As consequências impactaram principalmente no plantio da segunda safra do milho. Os produtores que não conseguiram finalizar a colheita antes do dia 28 de fevereiro, prazo final do zoneamento agrícola, tiveram que tomar uma decisão: arriscar plantando o milho safrinha ou optar por outras culturas para a safra de inverno. Para os municípios da região oeste, o período de zoneamento agrícola foi até o dia 28 de fevereiro. O prazo estabelecido é uma forma de diminuir perdas em função de geada, baixas temperaturas e umidade elevada na colheita. O plantio fora do período indicado faz com que o produtor perca o acesso ao Proagro e ao seguro rural. Aqui na comunidade Nova União, no interior de Cascavel, só foi possível realizar o plantio do milho safrinha dentro do período de zoneamento agrícola por conta de uma verdadeira força-tarefa. 4 maquinários, ao mesmo tempo, fizeram a colheita da soja, quando a chuva dava uma brecha. E o plantio do milho safrinha, feito pela família Della Libera, foi até o dia 26 de fevereiro, muito perto da data que encerrava o zoneamento. A área plantada com soja pelo seu Jair era de 31 hectares. Ele teve que contar com a ajuda de operadores para dar conta de fazer a colheita, aproveitando cada espaço entre uma chuva e outra. Era muita chuva, né? E dentro das roubadas nós entrávamos com as máquinas aí. E chovia à noite, nós entrávamos depois do meio-dia. Colhia 2, 3 alqueires e plantava. E assim fomos, até que conseguimos. Depois de toda a correria com a colheita, o agricultor agora está de olho no milho safrinha, recém-plantado, e espera por bons resultados. Espero que sim. E tomara que não dê geada ainda, né? Mas está segurada a lavoura, né? O caso da Paula é diferente. Foram quase 1.000 hectares plantados com soja, com mais de 90% da área já colhida. Ela conta que teve que acelerar o trabalho de colheita para manter a qualidade da produção. A gente, a hora que viu que a chuva não ia dar uma trégua, a gente optou por pegar outra máquina, né? Que tem bastante operador na região que colhe para os outros. Então a gente arrendou uma máquina para ajudar, porque é melhor a gente ter a soja no armazém do que aqui na lavoura pegando chuva, né? Então com essa ajuda aí, com essa mão que esse operador deu, a gente conseguiu tirar esse soja mais rápido. E graças a Deus a gente não teve problema nem com grão brotado, nem com grão ardido. E eu acho que isso foi na base de muita reza também. O soja aguentou bem, pelo tanto de chuva que pegou, era bem arriscado mesmo a gente ter grão avariado aí no armazém. Ao mesmo tempo em que colheu a soja, a agricultura já deu início ao plantio do milho safrinha. Foram cerca de 600 hectares, a maior parte fora do período de zoneamento. Mas essa já é uma prática adotada há muitos anos na propriedade. A gente não trabalha com seguro aqui, desde que eu estou trabalhando aqui dentro da fazenda, vão fazer 10 anos já. Nunca tivemos problemas sérios com perda de lavoura por causa de clima, então a gente optou por isso, né? Então a gente às vezes não depende de zoneamento, a gente faz o nosso planejamento, lógico que se a gente soubesse que a gente ia ter esse atraso, a gente não teria planejado tanta área de milho, mas como já está tudo aí na fazenda, tudo comprado, a gente optou por plantar e arriscar, ver o que vai dar, né? De acordo com o DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado, a expectativa inicial para a safrinha no Paraná é de um volume de 15 milhões de toneladas. Mas por conta do clima e da redução de área plantada, esse número pode diminuir. E para entender como é que está a situação do plantio da safrinha a nível do estado do Paraná, eu vou conversar com o analista do DERAL, o Godinho, que vai explicar. Houve realmente aí uma diminuição da expectativa dessa área de plantio de milho safrinha por conta dessa colheita tardia da soja, Hugo? Seja bem-vindo. Infelizmente, houve sim uma redução de expectativa. A gente hoje está trabalhando com um número de 2,6 milhões de hectares plantados, mas a gente já tem ciência de que dificilmente essa área vai ser totalmente plantada, essa projeção vai ser conseguida de ser feita, em reflexo dos atrasos na colheita da soja, principalmente, e mesmo do encharcamento do solo hoje, que acaba dificultando a entrada das máquinas. Na nossa região oeste, hoje, os dados atualizados pelo DERAL também indicam essa redução na safrinha. E quais são os impactos disso? Como é que vocês analisam essa situação também daqui para frente para a safrinha?
Então, isso já daria para a gente uma expectativa hoje de produzir 15 milhões de toneladas, só que conforme esse plantio vai sendo feito mais tardiamente, essa probabilidade de chegar nesses 15 milhões diminui um pouco, dado tanto o risco de ter problemas mais graves com geadas, quanto também em função das produtividades irem caindo pelo período mais frio em que ele está sendo plantado. Então, dificulta num estado onde a gente usa muito milho para as nossas cadeias de proteína. Então, o frango e o suíno, que são importantes cadeias da região oeste, inclusive, eles também podem ser afetados futuramente caso a gente tenha alguma redução brusca de produção. Hugo, e agora falando em relação ao oeste aqui, a colheita tardia da soja em relação ao mesmo período do ano passado, ela vai impactar também na qualidade desses grãos, os grãos que foram colhidos aqui pelos produtores da nossa região? Então, quanto à qualidade, a gente já teve alguns problemas pontuais, principalmente nas semanas anteriores, onde teve um volume muito grande de chuvas durante o período anterior à colheita e a preocupação de que esse período não ia se encerrar, fazendo com que o produtor tirasse essa semente do campo muito úmida. Isso dificulta, aumenta o custo de armazenamento, aumenta possíveis danos físicos nos grãos e acaba favorecendo a entrada de patógenos, o que pode afetar a qualidade. Mas não deve ser um problema, no meu entender, tanto de qualidade, mas sim de custos. O custo de secagem disso aumenta e é mais uma coisa que onera o produtor no momento que até o preço da soja ainda está num patamar alto, mas recuando. Outra coisa importante é que, em termos de produtividade, isso não se verifica. A gente está com uma produtividade excelente nas últimas semanas, apenas as áreas colhidas no oeste, bem no começo da safra, tiveram uma quebra em função da seca anterior, que a gente teve verificada lá em dezembro, e depois disso as condições foram ótimas, e as produtividades de hoje, que são colhidas nas lavouras que estão a campo ainda, são muito boas e devem, inclusive, superar a nossa projeção hoje de 21 milhões de toneladas. Superar, então. Vai ser uma safra recorde realmente. É muito possível, muito provável. Hugo, e agora falando sobre a situação de quem teve que optar por não plantar a safrinha por conta do risco fora do zoneamento, esses produtores que aí tiveram que se arriscar plantando a safrinha ou então optar por uma cultura de inverno. Além da safrinha, outras culturas, principalmente aqui na nossa região oeste, são plantas de cobertura, né? Como é que o DERAL avalia isso? Quais são as principais plantas hoje aqui que vocês conseguem já considerar, além da safrinha, por aqui? Em substituição ao milho e safrinha, a gente pode ainda, em algumas regiões, plantar o feijão de segunda safra. A gente pode ter uma diferença, ainda que também se preveja que nós devemos ter um recuo na área de feijão para esse ano, mas principalmente migrar para as culturas de inverno, que tem um período bem mais dilatado de plantio ainda. A gente pode plantar eventualmente isso até julho em algumas regiões do estado. Então, o que se observa é que, num primeiro momento, pode ser substituído pelo feijão em menor escala, num segundo momento, por aveia, eventualmente, nas áreas de cobertura, mas talvez a gente tenha um ganho de área de trigo importante em virtude dessas desistências de plantio de milho. Ainda mais na região oeste, que tem sido uma região onde a sociedade organizada tem tentado aumentar as áreas de trigo com programas específicos. Professor, então a gente viu aí na reportagem, né, que alguns produtores tiveram que deixar de plantar a safrinha. E para eles, como é que fica essa situação daqui para frente? Eles vão ter que se adaptar de alguma forma, né? É uma situação difícil, né, Antoniana? Porque, veja bem, o agricultor se programa para fazer a sua safra, né? Então, ele é uma programação a longo prazo, a médio e a longo prazo. E aí você teve o atraso do plantio da soja, né, por causa do frio, né? E agora, excesso de chuva, não permitindo a colheita para que eles plantassem em tempo hábil a safrinha de milho. Bom, cada agricultor tem uma saída, né? Tem aqueles agricultores que podem trocar sua semente ou conseguem trocar sua semente. Tem aqueles agricultores que vão arriscar, vão plantar com seus próprios recursos, não vai ter cobertura do seguro, né? E tem aqueles agricultores que não têm saída realmente.
A saída é plantar ou optar por uma nova cultura de inverno ou uma outra cultura de inverno. Então, a agricultura é isso, né? É uma indústria a céu aberto, né?